Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Smartness, fui diagnosticado com autismo aos 49 anos de idade, tenho também um diagnóstico anterior de TDAH e resolvi depois do diagnóstico fazer esse canalzinho aqui, um canal amador, um canal muito mais voltado a gente bater um papo. No começo queria falar mais do alto desempenho, mas eu acho que existem coisas que são mais importantes que levam e que atendem mais a toda a nossa comunidade neurodiversa. E daí eu estou optando agora, cada vez que o meu TDAH dá um sinal diferente, eu vou mudando aqui o canal, mas a temática é sempre essa, né? A gente está sempre aqui falando de neurodiversidade, de autismo, E agora eu quero falar um pouco mais de soluções, porque talvez eu possa colaborar um pouco mais, dando aqui um pouquinho mais de luz para vocês, principalmente quem está buscando respostas, quem tem o diagnóstico tardio, ou quem tem filhos diagnosticados e que está preocupado, preocupado com o futuro deles, tá? Então eu vou dar aqui uma coisa que aconteceu, contar uma história que aconteceu aqui hoje, que eu acho que vai ser bem interessante, que pode ajudar, porque me veio um insight muito interessante em relação a isso, tá? Até tem um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então eu tive uma amiga que estava adquirindo um veículo novo e ela sabendo, tá? Que eu estou no espectro, que eu sou uma pessoa muito detalhista, muito focada, que eu observo muitos detalhes das coisas, ela me pediu para ir junto, para ela receber esse veículo. Então eu quero que vocês entendam, olha que interessante isso, e eu quero mostrar para vocês por que isso pode ser até uma forma da gente ver uma oportunidade profissional, tá? De entender que aqui existe um campo de trabalho para pessoas com autismo, tá? É isso que eu quero mostrar aqui com essa história para vocês. Aí eu fui com ela, tá? Para ela receber o veículo novo, zero. E aí cheguei lá com meus olhos de detalhismo, com meu hiperfoco na coisa. E comecei a observar detalhes. Então a primeira coisa que eu observei ali, que ela tinha pedido para colocar um insufilme, aí tinha ficado umas bolinhas, alguns detalhes específicos ali, do próprio carro, eu fui observando, fui falando para ela e tal. Mais uma coisa, eu acompanhando o vendedor que estava entregando o veículo para ela, e eu assim, afastado, não querendo atrapalhar aquele momento especial, e só olhando. Aí, acho que interessante que ele mostrou o motor, mostrou as coisas, e eu olhei o motor assim e falei, nossa, mas que estranho. Então tem uma peça aqui, até tá mostrando bem na imagem aqui, essa peça aqui, olha. Eu achei muito estranho. Aqui ela já está mexida, tá, pessoal? Ela não está mais na posição que ela estava um pouco inclinada. Agora ela já está mais plana, Pela foto parece que ela está plana, ou nivelada. E ela não estava nivelada. E aí o vendedor mostrou o motor para ela, tudo, e eu olhei aquilo e fiquei assim, mas que estranho, Tem uma coisa, esse motor tá esquisito. Aí ele fechou o motor e tal. Já tinha até terminado de mostrar, já tinha tirado o carro lá do local, de entrega, tinha colocado já lá no estacionamento para ela poder sair com o veículo. Foi aí que eu assim falei, deixa eu ver de novo esse motor aqui que eu tô achando muito esquisito. Aí eu já tinha apontado também uns outros detalhezinhos, mas esse aqui me chamou a atenção. Eu falei, peraí, deixa eu abrir esse motor e olhar de novo. E aí agora eu vou passar o vídeo aqui para vocês verem que interessante que é isso, tá? E depois nós vamos falar por que isso é importante na questão profissional para uma pessoa com autismo, tá? Pode ser uma oportunidade, até uma forma, se você está querendo buscar um trabalho que te atenda mais, que te dê mais tranquilidade, que você não precisa lidar muito com pessoas, que você possa fazer algo que você tenha valoração, seja reconhecido, possa aí estar colaborando e fazendo algo que você é bom devido às características do autismo, aquelas características que são positivas no autismo, eu quero mostrar aqui para você esse vídeo. Então assista comigo aqui, tá? Não vai ter o som, mas olha só, tá vendo? Essa peça aí é o reservatório de arrefecimento do motor. E simplesmente estava solto. Estava solto. Então vocês estão vendo aí que eu estou chacoalhando aí. Estava filmando para mostrar que o troço estava solto.
Simplesmente estava solto. E veio solto. Isso aí, gente, é uma coisa muito séria. Quando eu vi pela primeira vez, estava inclinado. Então assim, eu olhei inclinado, mas que estranho, né? Esse tipo de motor, será que vem com... Como é que vem com o reservatório inclinado se a gente... Sabe, aquilo não soou bem. E o vendedor mostrou isso, né, para minha amiga que está recebendo o carro. Mostrou como uma coisa normal, se tivesse tudo certo. Aí assim, olha, aquilo me incomodou e eu fui lá mexer. E vi que estava solto. Aí chamaram o chefe da oficina, chamaram o responsável técnico por qualidade na entrega. Mas veio todo mundo da agência para ver o que tinha acontecido aqui, porque isso não poderia ter acontecido. Primeiro que já vem da fábrica como uma verificação de coisas, né, essenciais, e essa é uma coisa essencial. Dependendo se o líquido não está circulando direito ali, gente, ia fundir o motor. Ia dar sobreaquecimento. E aí passou por várias pessoas. Aí levaram lá, arrumaram, prenderam, vieram pedir desculpa, falar que isso nunca tinha acontecido, que era uma coisa inédita e que 1001 desculpas e foi mal e tudo bem. Aí eu fiquei conversando um pouco com o gerente e eu falei, olha, como é que aconteceu, né? Ele falou, olha, isso aqui passa por 3 setores diferentes. Um primeiro setor de ajustes, né, do carro, para quando ele chegou, para ver se é alguma porta, como é que está fechando, como é que estão as coisas. Segundo é o setor de mecânica, que avalia essas questões aqui, toda a parte mecânica do motor do carro, está perfeito. E terceiro setor de limpeza. E passou, gente, passou, ninguém viu. Isso na agência, e já tinha passado na fábrica. E foi nessa hora que me deu um estalo, tá? Que eu falei, puxa vida, cara, é mesmo, olha só. Esse é um tipo de um serviço que uma pessoa com autismo, por ter uma visão detalhista, né? Não toda pessoa vai ter, tá, pessoal? Às vezes você não tem e gente, o autismo ele traz várias possibilidades. Ele não traz só as dificuldades, mas ele traz várias possibilidades, né, naquilo que eu chamo de alto desempenho, e que você tem que procurar em você aquilo que você tem, que é decorrente do autismo, que possa te dar uma oportunidade. E aqui é uma das coisas que eu olho e que eu falo assim, cara, eu poderia muito bem trabalhar nesse setor de verificação de veículo. Ou de verificação de qualquer coisa que precise olhar detalhes. Eu já fiz um vídeo aqui, gente, lá no começo do canal, falando numa notícia nos Estados Unidos que as empresas estavam procurando contratar pessoas com autismo para determinadas funções onde os detalhes eram importantes. Mas eu nunca tinha me atentado com a possibilidade da gente trazer isso para a nossa realidade aqui. Então, para você, e agora falando por que eu acho que isso é uma oportunidade de trabalho, se você tem esse olhar detalhista, você pode procurar oportunidades de trabalho e já se apresentar dessa maneira, claro, já buscando uma vaga específica para PCD, mas você já dizer as qualidades que você tem e a tua capacidade de análise detalhística das coisas. Para que você faça uma função onde você não precisa lidar com pessoas, porque a interação social é a nossa deficiência, nossa dificuldade maior, mas que você possa fazer algo que você possa ficar trabalhando com detalísticas, colaborando nessa parte, que não é nem tanto lidar com pessoas, mas lidar com coisas, que você vai ver detalhes nas coisas. Então você pode estar colaborando nessa, né, por exemplo, no setor de qualidade, está observando como é que está a distribuição das coisas, a organização. E eu percebo muito isso, né? Eu chego num lugar, já vou vendo as coisas fora do lugar, já vou organizando, né? Vou botando tudo no seu lugar, assim. É uma coisa minha. E porque, né, tem a ver com a nossa parte da rigidez, né, de estar as coisas todas, né, organizadas. Então eu acho que isso aqui, pessoal, que eu estou mostrando para vocês, que me veio esse insight, é uma oportunidade para vocês. Para vocês já se apresentarem, se você tem essa parte detalhista e você está querendo um trabalho que não te incomode, que você não precisa ficar lidando tanto com pessoas, você quer buscar um novo trabalho, você quer buscar uma nova coisa para fazer, que não precisa lidar tanto com pessoas, você não fica se estressando, te dê sobrecarga sensorial, busque então, né, se apresentar para o empregador
nessa parte olha, eu tenho, né, na minha personalidade aqui, do autismo, uma das qualidades é minha capacidade de trabalhar com detalhes, né, de observar detalhes, de cuidar de detalhes. Então, para essas funções que trabalhem com qualidade, com observação, né, com verificação, eu vou muito bem. Então, eu acho que isso, galera, pode ser para vocês uma saída, tá? E até, né, eu sei que esse vídeo aqui acaba não chegando para empresas, porque, né, muito mais para pessoas físicas, esse canalzinho aqui, mas eu acho que também, né, as empresas poderiam e deveriam, para esses setores aqui específicos, que tem que verificar essas situações, colocar pessoas com autismo nessas funções. Então, se você está aí procurando, né, e né, tem espaço para contratar uma pessoa com autismo, veja se você tem uma função onde essa detalhística, né, da pessoa ter que ficar verificando os detalhes, você vai ter a melhor pessoa do mundo para fazer isso. Porque a nossa personalidade é assim. Ela é voltada para isso. O hiperfoco é a nossa grande característica. O hiperfoco, eu já coloquei em vários vídeos atrás, eu acho que é o superpoder, né, da pessoa com autismo. Porque pelo hiperfoco você pode chegar longe. Então é daí que a gente pode buscar. Então, assim, é uma área que deveria ser, né? Por exemplo, se tivesse uma pessoa com autismo verificando aqui essa parte aqui para entrega do produto, isso aqui não tinha passado. Não tinha passado. E veja como foi importante a minha amiga me chamar para ir verificar isso com ela. Porque aí eu consegui evitar, gente. Vocês imaginam, se não está circulando direito ali arrefecimento, pode ser que já saia o carro daqui a pouco, já ia ferver o motor. Entendeu? E aí até, não, mas peraí, por que ferveu? O que aconteceu? Até, entendeu? E já teria estragado o carro. Entende a importância disso? Então eu acho que esta é uma grande oportunidade. Então eu quero ver se eu consigo trabalhar essas coisas aqui mais no canal, tentando trazer para vocês assim algo que possa te ajudar a você buscar um encaixe profissional. E até, né, por exemplo, né, se você encontrar, fala, olha, eu tenho, né, olha, eu assisti esse vídeo aqui, é por aqui que eu mais ou menos me entendi que eu posso trabalhar com isso e que nessa parte aqui eu vou poder ajudar mais, né, se você tem essa questão do detalhismo, né? Se você não tem, aí, gente, é aquele negócio, a miríade do autismo, ela é variada, nem todos vão estar dentro do mesmo, né, das mesmas qualidades. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa com autismo que ela não gosta de matemática, não gosta de trabalhar com números. Eu também não gosto de trabalhar com números. Agora, se você falar para mim de coisas lógicas, raciocínios lógicos, matemática, a parte do raciocínio lógico, aí eu vou longe. Agora, se você vai falar para mim para fazer conta, fórmula, aquelas coisas, eu falei, peraí, não é minha praia. Cada um, né? Por isso que a gente tem que sempre estar buscando nossos pontos fortes. E isso que você tem que entender, que você tem pontos fortes e que você, por vezes, só ainda não os descobriu, não ainda canalizou para eles. Né? Eu acho que é esse aqui o nosso papel. É uma forma da gente realmente permitir que as pessoas tenham acesso, porque uma das grandes dificuldades, tá, pessoal? Pode sempre repetir aqui. Não é só as relações afetivas, que são questões difíceis para as pessoas com autismo, mas também a realização profissional, a inserção no mercado de trabalho e a manutenção nas atividades profissionais. Por causa do excesso, né, sobrecarga sensorial, ter que lidar com muita gente, ter que lidar com muito barulho, ter que lidar com muito movimento, com muita ausência de rotina, né? Então essas coisas são importantes a gente levar em consideração. E uma atividade como essa, ela pode permitir realmente que você encontre um local legal. Para uma empresa, né, uma montadora de veículos, por exemplo, é importantíssimo que ela tenha uma pessoa com autismo ali verificando isso, gente, para não acontecer coisas como essa. É inconcebível isso, na minha opinião, você passar num processo de qualidade numa montadora de veículo que ela vai te entregar um carro. Olha só, gente. Pessoal, é inconcebível isso, tá? Então daí a minha chamada aí para se pensar sobre o assunto, tá bom, gente? Sobre o professor Smartness, se você não segue aqui, segue a gente, dá uma ajudada nesse canalzinho aqui a aumentar, né, pessoal? Um pouco.
E se você precisar de algum apoio mais qualificado, tá, pessoal? A gente pode, né, dar uma orientação para você, um aconselhamento, tá? Mesmo que você não queira fazer comigo, né, prefira fazer com uma psicóloga, a gente tem, né, aqui no nosso, né, na nossa comunidade aqui, uma psicóloga que pode te atender, que tem vivência, experiência, não só em saúde pública, mas também, né, em atendimento a pessoas com autismo, convivendo com uma pessoa com autismo aqui, e que ela pode te atender. Basta você chamar a gente ali no nosso WhatsApp, que está ali no, né, descrito no canal. Vou colocar ele aqui também, tá, para mandar. E se você tiver alguma pergunta interessante que você queira que a gente responda, comente aqui sobre a questão do autismo, mande para a gente aqui também pelo WhatsApp. Mande aqui que a gente grava um vídeo aqui especificamente tratando desses assuntos, tá? Eu quero ver se eu trago mais vídeos aqui falando então de casos, de ocorrências, de soluções, de coisas que a gente, possibilidades que a gente pode chegar a partir, né, desse bate-papo aqui que a gente tenha junto aqui, tá bom, pessoal? Então, até a próxima.